Olá, você da turma A, da turma B, da turma C, da turma D, seja bem-vindo aqui para a nossa disciplina que está começando hoje, Comunicação Empresarial. Até quando ela vai ser online? A gente não sabe. O que a gente sabe é que ela vai ser o mesmo planejamento, né? Tudo aquilo que a gente usar em sala de aula, a gente vai utilizar aqui no online até o momento do nosso retorno. E eu espero que seja antes do fim da nossa disciplina. Bem, as instruções para essa disciplina nós já enviamos no sábado à noite, eu espero que você já tenha visto. Se você não viu, corre lá primeiro para ver as instruções para depois começar a assistir essa aula. Eu fiz uma pequena alteração ali na ordem das 2 primeiras semanas, só para adaptar melhor aqui para um online, e eu vou mostrar aqui para vocês, mas a verdade é o seguinte, essa imagem aqui do fundo, eu coloquei de propósito, só para lembrar vocês que todo mundo vai ter que pular para superar as dificuldades criadas por essa quarentena, por as atividades online. Ou seja, nós vamos ter que pular. E é nesse ritmo que a gente vai começar a aula de hoje. Estou sentindo soltar pelo ar. Quer me dominar. É uma coisa boa que vem na minha direção, que me contagia até dispara o coração. Essa possibilidade está bem em frente a mim. É uma vibração, é tanta emoção que você quer se ajudar. Você fará uma viagem incrível. Terminar de contar. Atenção para a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, depois desse hit contagiante, nós vamos aqui para o que interessa, que é o nosso roteiro de aulas. Como eu falei lá no comecinho, eu ia mostrar o que a gente mudou essas 2 semanas, né, da aula 1 à aula 4. Então, aqui nós temos a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4, a aula 1 e a aula 2 da primeira semana, a aula 3 e a aula 4 da segunda semana. São os mesmos conteúdos, eu só mudei a ordem em qual das aulas elas iriam aparecer. Então não tem nada de novidade em relação aos conteúdos, a não ser a ordem, ok? Na aula 1 e aula 3 vai ser uma atividade que vai ser contada como presença, na aula 2 e na aula 4 vai ser a atividade que vai ser contada como presença e como nota, ok? Então, vocês já fiquem preparados, já fiquem sabendo que na aula 2 e aula 4 tem uma atividade avaliativa para ser feita, que vale presença e nota. E na aula 1 e aula 3 tem atividade que vale a presença, que você lembra lá que o prazo é de 36 horas depois que termina a aula, ok? Mas vamos para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar elementos da comunicação, variedades linguísticas e níveis de fala. O teste de Aicha é um desafio que eu quero deixar para você fazer em casa. A gente não vai comentar nele aqui. Tá? O que a gente vai comentar é os 3 primeiros, elementos da comunicação, variedades linguísticas, níveis de fala. Conteúdo bem fácil, bem simples, e a atividade que vocês vão fazer também é bem simples, ok? Vamos lá para a primeira atividade. Muito bem, nós vamos começar então com esse conteúdo aqui, elementos da comunicação, que é algo muito simples que com certeza você já ouviu falar, talvez não com as mesmas palavrinhas, com os termos técnicos que nós vamos tratar aqui hoje, mas que são coisas bem simples e nós vamos mostrar isso para vocês, ok? Então vamos lá, nós temos aqui uma pessoa. Quem que nós estamos... Diz aí, responde aí. Quem que você está vendo? Obviamente você não está vendo a pessoa, né? Você está vendo só a foto. Se você fosse responder, você ia dizer que era uma radialista, talvez. Porque tem um microfone na frente, ela está falando. E você já está perto da resposta. A próxima foto vai
vai dizer qual é a palavra realmente que eu quero ouvir, que é essa aqui, ó. Conhece esse cara? Sabe quem que é ele? Esse aqui é o Marcos Brasil. Sabe quem que é Marcos Brasil? Locutor de rodeio, né? Há alguns anos atrás ele era muito famoso. Não sei como é que anda os rodeios hoje por aí. Mas enfim, locutor é a palavra principal que eu quero abordar neste comecinho. Porque locutor, neste momento, dentro dos elementos da comunicação, é aquela pessoa que está falando. Geralmente a gente costuma dizer a pessoa que fala, mas o termo técnico para essa pessoa que fala é locutor. Se nós temos uma pessoa que fala de um lado, que é o locutor, né, que também pode ser chamado de emissor, do outro lado nós vamos ter uma outra pessoa que é quem? Ela é o locutário ou receptor, ou seja, locutor, emissor, a pessoa que fala, locutário, receptor, a pessoa que ouve. Facinho isso, ok? Ouve o quê? A mensagem, porque se a pessoa está falando, ela está falando alguma coisa. Essa alguma coisa que a pessoa está falando e que o locutor está falando é a mensagem. Então, o locutor emite uma mensagem e o locutário recebe essa mensagem. Nós temos aqui algo bem conhecido de vocês, né, que são alguns canais de televisão, e eu peguei esses canais aqui só para utilizar como exemplo, porque a palavra que eu preciso nesse momento é canal. O que dentro dos elementos da comunicação é um canal? Então, nós temos aqui alguns meios pelas quais a mensagem chega até nós. Nós temos a rádio, a televisão, o jornal, a revista. Tudo isso são meios de comunicação, canais de comunicação. Quando uma pessoa está falando diretamente com você, ela está utilizando um canal também. E aqui nós temos os instrumentos, os meios ou os canais de comunicação. Para que uma pessoa fale e a outra possa entender qual é a mensagem que está sendo dita, as duas pessoas precisam partilhar o mesmo código. Pergunta para vocês, qual é o código que eu utilizo, que eu que sou o locutor estou falando aqui nesse momento, que você que está assistindo o vídeo do outro lado, né? Qual é o código que nós estamos utilizando que permite você entender o que eu estou dizendo? 3 segundos. Exatamente, a língua portuguesa é o nosso código. Existem várias outras línguas, vários outros códigos, não só os falados, obviamente. Então, se eu começasse a falar em outra língua, dificilmente você entenderia se eu falasse em japonês. Como eu não falo japonês, eu não vou dizer nada em japonês. Então, você só pode entender a mensagem que for compartilhada pelo seu receptor e emissor. Se os dois partilham do mesmo código, a mensagem pode ser compreendida. Se não, vai ter dificuldades no entendimento dessa mensagem. Então, nós temos aqui a pessoa que fala, a pessoa que ouve, está compartilhando uma mensagem e, neste caso, nessa nossa interação aqui, o canal que nós estamos utilizando é a nossa voz, ou seja, as cordas vocais, o ar passa pelas nossas cordas vocais, faz vibrar e produz um som, e esse som acaba se transformando na mensagem que faz com que a outra pessoa do outro lado entenda aquilo que eu estou dizendo. Então, quando eu falo, estou perto de alguém, o canal que a gente utiliza é a voz, ok? Não é o rádio, não é a televisão, não é o jornal, não é a revista, aquilo lá são os canais também, mas nesse caso aqui, quando um fala, o outro ouve, nós temos o canal de comunicação, a voz, utilizando-se das cordas vocais. E o código, como nós já falamos também, que é a palavra falada neste caso, porque poderia ser também um texto escrito, e aí nós teríamos a palavra escrita. E novamente, para que eu entenda esse código, os dois precisam compartilhar. Nós utilizamos aqui a língua portuguesa. E você que está entendendo o que está escrito na tela, é porque você também partilha deste código, tá?
E se a gente não entende o código, se a gente não partilha dos mesmos códigos? Há alguns probleminhas na comunicação. Alguns outros tipos de código, você pode estar vendo aí no seu computador. Nós temos as Libras. O que significa Libra? Linguagem Brasileira de Sinais. E há uma curiosidade aqui, não sei se você sabe, no Brasil nós temos duas línguas oficiais. A língua portuguesa é a primeira e a língua brasileira de sinais é a segunda. Pergunta para você, você conhece a língua de sinais? Fica o convite para você aprender algumas coisinhas, porque é importante a gente se comunicar, quem sabe, com as pessoas que dominam essa linguagem, ok? E nós temos uma outra linguagem aqui muito mais difícil, ao meu ver, que depende um pouquinho mais da sensibilidade dos nossos dedinhos, que é o Braille. Você vai passando a mão e a pessoa vai identificando as palavrinhas que estão escritas praticamente na mesma velocidade com o que você está lendo um texto escrito. É óbvio, isso precisa de muito treino. Tá? Não é da noite para o dia que acontece isso. Então aqui nós temos um código também que é o Braille. Um outro código totalmente diferente para nós, porque aqui nós trabalhamos com imagens, pictogramas, né? Você sabe o que está escrito aí? Nem eu, né? Nem eu sei o que está escrito aí. Eu sei que é uma palavra que significa alguma coisa, mas eu não sei o que significa porque eu não partilho desse mesmo código. Talvez alguém que entenda esse código vai poder dizer, ó, está escrito isso, né? Como nem eu, nem você. Será que alguém partilha desse código? Alguém sabe o que está escrito aí? Se você sabe o que está escrito aí, escreve nos comentários no vídeo. Eu quero descobrir essa resposta. Tá? E uma coisa muito interessante que acontece quando a comunicação não é completa, quando algo atrapalha a comunicação, é o ruído. E ruído aqui, eu não estou falando simplesmente de barulho. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu moro perto de uma avenida, então tranquilamente você vai escutar alguns carros que passam por perto, algumas motos, e elas fazem um barulho, fazem um ruído e pode acabar desconcentrando ou fazendo com que você não ouça aquilo que eu estou falando. Mas ruído, ó a moto, ó. Escutou? Isso é um ruído. Mas ruído nesse caso aqui não é somente os barulhos. Ruído é tudo aquilo que tira a atenção da mensagem que está sendo dita. Imagine um palestrante que fale muito bem, né? E ele começa a falar e ele não percebe, mas a braguilha da calça dele está aberta. E muita gente que estiver na plateia assistindo a fala dele vai parar de perceber, de prestar atenção no que ele está falando para prestar atenção em outra coisa. Ou seja, é algo que distrai, né, a atenção da mensagem, que tira a atenção da mensagem. Isso é um ruído. Pode ser o barulho, mas pode ser qualquer coisa. Por isso que é importante, dependendo da situação, a roupa que eu visto, né? Se é uma entrevista de emprego, eu vou com uma roupa para que aquela roupa que eu estou utilizando naquele momento não cause um ruído que tire a atenção da pessoa que eu estou falando de mim e a atenção acaba indo para a roupa, ou para o meu penteado, ou para alguma coisa diferente. Então, ruído é tudo aquilo que tira a atenção da mensagem. Mas existe uma outra coisa para completar os elementos da comunicação, que é o referente ou o contexto. E aqui eu costumo dizer que o contexto é a coisa principal dentro da mensagem. Uma mensagem tirada dentro do contexto pode mudar a própria mensagem. Com certeza já aconteceu com você de você enviar uma mensagem no WhatsApp para alguém, né? E a outra pessoa do outro lado, não sei o porquê ela leu aquilo diferente e ela responde assim: ai, seu grosso, nem falei isso, né? Não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa não entendeu o contexto no qual você enviou a mensagem. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está na praia, né, ali tomando um banhozinho, né, pegando um jacaré na praia, e de repente você escuta uma única palavrinha: tubarão! O que você faz imediatamente? Você nem olha para trás, você simplesmente pega e sai correndo da água, vai para a areia e fica procurando o tubarão, não é mesmo? É isso que qualquer um faria, porque tem medo do tubarão, de levar uma mordida que não deve ser nada interessante.
Agora imagine, você está na avenida, ali na Parigô de Souza, perto do Senai, e de repente alguém grita do meio da rua, tubarão! Você vai simplesmente olhar para trás lentamente e vai pensar assim, tem um maluco aqui. Por quê? Porque essa palavra não faz sentido nenhum naquele contexto, naquela avenida. Ou seja, a palavra é a mesma, mas ali naquele contexto ela não faz sentido. O que um tubarão vai estar fazendo no meio da avenida? E obviamente você não vai correr, não vai se colocar numa proteção, num lugar de proteção a salvo de um perigo. Por quê? Porque você não vê perigo nenhum no tubarão no meio da avenida. A palavra é a mesma, mas o contexto é diferente. Então, muitas vezes, quando a gente muda o contexto, a mensagem também não é entendida. E quando ela não é entendida, a gente tem o nosso ruído, ok? Então, esse aqui é o quadro completo dos elementos da comunicação. Um locutor que emite uma mensagem para um receptor através de um canal. Nesse caso, eu estou utilizando das minhas cordas vocais. Utilizo também de um código, nesse caso a palavra falada. O nosso código é língua portuguesa e nós estamos dentro de um contexto. Qual é o nosso contexto? Uma aula online. E se caso alguma coisa a gente não entende por causa de alguma coisa que aconteceu, a gente pode chamar isso de ruído, ok? Bem simples, bem fácil, são os elementos que a gente já viu até hoje, ok? Vamos para o próximo conteúdo. Ô, Lico, pega coisa ali pra mim. Que coisa? Perto do treco ali. Que treco? Do lado do esquema. Que esquema? Perto do negocinho tem um esqueminha assim. Onde? Do lado do troço ali. O que é? Tá difícil hoje, hein? Você não me fala o que você quer? O Dani pediu pra vir até aqui pra pegar o coisa em cima do esquema do lado do trocinho ali que o carinha lá, amigo do outro, tá precisando. Mas que coisa? Em cima do bagulho lá. O abajur. Se eu quisesse o abajur, eu teria pedido o abajur. Você me fala o que você quer. Não sou eu que quero, é o carinha lá, amigo do outro, que tá com o Dani e pediu pra vir aqui pegar o coisa. Mas que coisa, Anderson? O esqueminha todo coisadinho ali. Que esquema, meu Deus do céu. Em cima do bagaio. Não é um abajur. Mas que fixação pelo abajur, cara. Você quer o abajur, pega ele pra você. Me fala o que você quer que eu pego. É o que eu tô tentando falar desde que eu entrei aqui. Então pega você, ué. Eu não posso, eu tô segurando a coisa aqui. Se soltar o treco aqui, o coisa todo lá vai zoar o esquema. Que esquema, Anderson? O lance que usa os breguetes, que o carinha lá, amigo do outro, pediu pra vir buscar o coisa aqui, caramba. Se você não me fala, fica difícil, concorda? Você que fica fazendo os esquemas aí tá ficando surdo. Que esquema? De ficar falando... Coisando os esquema lá. Bagaio. Desde quando eu fico coisando os esquema? Eu nem no bagaio fui. Os caras ficam falando... tal. Seu governo, eu nem fui no coisa que coisa o esquema pra não ter que coisar o coisa. Mas coisou. Coisou o quê? O esquema lá. Não coisou. Coisou. 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 Não coisou. Coisou sim, que eu nunca vi um coisa tão coisado como aquele coisa. Coisou não. Coisou os breguetes inteiros do lance do troço que eu vi o esquema. Esquema não. Foi um lance. Pra mim foi um esquema. Você confunde tudo também? Qual a diferença do lance lá pro esquema lá? Todo mundo sabe que o lance é um esquema meio lanceado. E o esquema é um lance no esquema, Anderson. Por favor. Pra mim é o contrário. Pra você, E aí, a gente pegou lá, meu? Não, o Lico não quer pegar. Pegar o quê? Ô, Lico, deixa desce e pega lá, vai. Me fala o que é, que eu pego. Ali em cima do troço ali. O quê? Que troço? Perto do bagulho. Que bagulho? Nossa, que irritação. É o que eu falei pra ele. É o negocinho que tá em cima do negócio cheio de esqueminha lá. Que esquema? Do lado do troço ali. O abajur. Serve.
bem, vamos agora para o nosso segundo conteúdo, que tem a ver também com o primeiro, que é variedades linguísticas relacionadas ao uso da língua. Com certeza você já ouviu isso aqui também da escola, do seu professor de língua portuguesa. É um conteúdo bem simples, só para a gente iniciar essa disciplina de comunicação empresarial, porque é um conteúdo que faz parte da grade curricular do curso. Então vamos lá. Imagine vocês se eu fosse dar aula dessa maneira. Não muda muita coisa se eu for com outra roupa, mas tudo bem. Imagina eu indo vestindo assim, vestido dessa maneira. O que vocês iam achar? Estranho, né? Mas vou botar uma outra foto aqui. E se eu fosse dessa maneira aqui? Ia estar mais estranho que a primeira? Bom, vamos lá. E aí se eu chegasse na aula e tipo assim, meio maluco, mano, nós não estamos entendendo essas paradinhas, falando um jeito meio estranho, você ia entender? Ou se eu falasse de um jeitinho, oi, o tio vai contar uma historinha, depois vai fazer perguntinhas, se vocês aceitarem vai ganhar docinho. O que vocês acham de falar dessa forma ou se vestir dessa forma? Pergunto para você, o que está errado? São as roupas ou são as frases? Bom, antes que você possa dar uma resposta, ou que você já tenha uma resposta na sua cabeça, eu quero dizer que nada está errado, nem as roupas e nem as frases. O que está errado, e a gente já viu isso no conteúdo passado, é o contexto na qual elas são utilizadas. Quando eu tiro algo fora do contexto, a minha mensagem não pode acabar não tendo o sentido esperado. Então, aquelas roupas podem, aquelas falas podem, mas elas têm que estar num ambiente adequado. Aqui eu tenho alguns linguistas que falaram, especificaram que são variedades linguísticas. Eu não vou entrar nessas questões, eu vou direto para a prática, ok? Então, nós já vimos alguma coisa na aula passada, no conteúdo passado, aliás, sobre língua, locutor, locutário, né? Nós vamos passar aqui. O que faz que a língua mude, que sofra variações? Não vou dizer que a língua mude, mas ela sofre algumas variações. Através da idade, da profissão da pessoa, a classe social da pessoa, a procedência étnica ou grau de escolaridade vai fazer com que ela tenha uma linguagem diferente, que ela se comunique de um modo diferente. Olha o exemplinho ali da tira. Bicicleta, croquete, cardeneta. A moça fica espantada. Nossa, ele fala tudo errado. E ela chega lá. Vim devolver o seu papagaio. Algum problema? Ou seja, o papagaio ele simplesmente aprendeu a repetir aquilo que ouvia. E muitas vezes nós repetimos até mesmo os erros, né, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente aprendeu. Então, muitas vezes a gente erra na nossa fala, não é por querer, é porque se a gente sempre ouviu daquela maneira e a gente nunca percebeu que aquilo estava errado. Mas será que estava errado mesmo? Vamos lá. Preconceito linguístico é o julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que utilizam. Vamos supor que você escute alguém utilizando termos pouco comuns, né, que a maioria diga, isso aí está errado, nós fumo, eles vai, esse tipo de coisa. Você vai dizer assim, não, isso aí é errado. Mas perceba que quando nós fazemos um julgamento assim, a gente julga uma pessoa por base daquilo que ela fala. Nós estamos julgando o modo dela falar. Mas nós julgamos não só o modo, a gente julga a pessoa. A gente diz, aquela pessoa não serve. Só por quê? Porque ela não tem um modo adequado de se comunicar. Isso é um preconceito, que muitas vezes a pessoa pode ser um bom funcionário e não se comunicar da maneira correta, digamos assim, da maneira que a gramática diz. E isso é o preconceito linguístico dentro da gramática. Isso quer dizer que eu posso falar de qualquer jeito? É óbvio que não. O contexto vai dizer qual é o modo que eu devo comportar em cada ambiente.
A geografia também interfere. Veja só. Tá vendo a tirinha ali, ó? Tá vendo só, Chico? Até onde suas vistas alcança, tudo pertence a meu pai. E o seu? Oh, o meu pai é o mesmo que o seu, uai. O pai do céu, ara. Veja bem, nós temos dois personagens aqui. O Chico Bento, né, que é pobre, e o outro lá que parece ser bem rico, né, até pelo que ele fala. Mas os dois, independentes da condição financeira, têm o mesmo tipo de linguagem, porque eles vivem no mesmo ambiente, no mesmo delimitar geográfico. Então, a geografia faz que a minha fala também seja de uma maneira específica. Aqui, para quem entende um pouco de mineirês, aí ó, sapassá estava eu na cozinha cozinhando um quilo de carne com mais tomate para fazer macarronado com galinha assada. Quase caí de susto quando vi um barulho vindo dentro do forno, parecendo time de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, me estourou, o fiofó da galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um litro de leite. Foi um trem doido demais, quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber de onde covim, para onde covou, onde cotou. Ó, pra você ver que loucura. Graças a Deus ninguém se machucou. Quando você ouve, você consegue entender bem mais fácil do que você lendo o texto. Tá? Obviamente que esse texto aqui, ele traz um pouco de caricatura do pessoal do interior de Minas Gerais, né? Porque ele exagera algumas questões. É óbvio que talvez as pessoas não falem assim, nem lá em Minas Gerais, nem mesmo no interior. Mas aqui há um exagero para que você entenda a delimitação geográfica, como ela pode interferir dentro da linguagem. Vamos para frente aqui. A condição histórica pode influenciar? Pode também. Então aqui eu tenho o pai e o filho que estão separados pela idade dentro da história. Então tinha aquele professor de gramática que gostava de falar direitinho, português limpo, pronúncia bem caprichada, os termos bem escolhidos. Ao ouvir as expressões que o filho usava, ficou escandalizado e pediu: eu queria pedir um favor, pode ser? Claro, papai. Por favor, não fale mais duas palavrinhas. Uma é cafona e a outra é careta. Está bem. Tudo bem. Quais são as duas palavras? Perceba, o filho não entendeu quais eram as duas palavras. Por quê? Porque para ele, tanto a palavra cafona quanto careta são palavras comuns. Mas para o pai, que era de uma outra época, já não era comum e para ele essas duas palavras eram pesadas. Então aqui a gente vê o marco histórico acontecendo na comunicação também. Uma palavra que vai mudando com o tempo são essas aqui. De primeiro, farmácia era com PH, hoje não tem mais o PH. E a palavra, né, nós tínhamos ali vossa mercê, vós me ser, vancê, até essa que nós conhecemos hoje, que é você. Lá no caipirês tem gente que fala assim, você. Então, você, alguns falam. No WhatsApp, né, você escreve só o VC, não é mesmo? E o VC a gente escreve e na oralidade do dia a dia a gente só coloca uma letrinha, que é o C. Você viu? Você foi lá? Veja só, de uma palavra, de duas palavras, foi se tornando na pronúncia uma única letra. Mas que, mesmo assim, não impede o nosso entendimento, ok? Os estilos. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português aí varia. Por que é estilística aqui? Porque dessas línguas que essa moça aprendeu, ela aprendeu a gramática correta, sem erros, sem vícios. E no português, obviamente que ela deve ter crescido em algum lugar que tinha alguns vícios. Então, os estilos, o modo que ela fala, isso influencia também, né, na vida dela e na pronúncia dela. E aí, ó, para falando de sala de aula. E aí, professora, aí os brothers, tudo tipo assim, não estamos achando maneiras paradinhas aqui do new português. O menino está falando na gíria e a professora, que é de língua portuguesa, provavelmente ficou boiando, né? Aquele ponto de interrogação. O que esse piá falou que eu não entendi nada? Mas imagine,
essa última foto aqui. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-la-emos neste instante ou mais tardiamente. Nós temos aqui até algumas coisas que mostram que ele está deslocado da situação. A fala dele, né, não é a fala de quem está na praia. Ele é a fala de quem está, quem sabe, numa reunião de negócios. Tanto é que ele está de terno. E aí eu volto lá para a questão. O jeito da fala é errado? A roupa que eu uso é errado? Não. É o contexto na qual eu utilizo cada uma delas. A gente costuma dizer que o modo de falar tem que ser igual roupa. Eu tenho que usar um modo de falar de acordo com o ambiente que eu vou. Esse aqui não está utilizando a maneira correta. Obviamente você não vai para a praia assim e também não vai para um casamento, a não ser que seja o casamento da praia, né? Igual aquele segundo ali, né? Shortzão, chinelo, sem chinelo, né? O jeito que você fala com o seu amigo é diferente do jeito que você fala com o professor, do que é diferente do jeito que você fala com o teu pai, com a tua mãe. Provavelmente, né? Eu sempre faço essa pergunta. Se você falar do jeito que você fala com o seu amigo, falar com o teu pai, o que ele vai fazer? Muitas vezes você leva um tapa na orelha, né? Mas é assim, a gente tem que entender quais são os contextos e dependendo do contexto, eu uso aquela forma de me comunicar. Entre os amigos, não tem problema nenhum eu esquecer. Nós fomos jogar futebol ontem. Nós fomos jogar bola ontem. Falo despreocupado. Mas talvez em uma situação que eu precise observar mais a língua portuguesa, eu tenho que prestar mais atenção nas palavras para que eu não seja julgado pelo preconceito linguístico das outras pessoas. Porque, infelizmente, o preconceito linguístico ele existe, e ele diferencia alguns profissionais. Talvez você perde um bom funcionário simplesmente pelo modo de falar dele. Isso é errado? É certo? Eu deixo aberta a questão aqui. É óbvio que talvez não seja certo, mas você precisa aprender as duas formas. Pode falar do jeito que você quiser, lá com os amigos, onde eu não me preocupo, mas aprenda também a forma correta, as palavras corretas, para que numa ocasião onde ela seja necessária, quando você está conversando com o seu supervisor, com o seu chefe, você use aquela forma e aí o seu supervisor, o seu chefe, ele não vai incorrer em nenhum preconceito linguístico para com você, ok? Então esse aqui é o segundo conteúdo e nós vamos para o último conteúdo de hoje, que é muito simples também. Bora lá? Muito bem, pessoal, vamos aqui para o nosso último conteúdo. Ele é bem simples, bem facinho e é esse conteúdo que vocês vão fazer uma atividade que vai contar como presença. E no final desse conteúdo eu vou explicar certinho como você tem que fazer para ganhar a sua presença da aula de hoje, ok? Níveis de falas. Vamos lá, alguma coisa nós já comentamos na aula de hoje, porque os três conteúdos, né, têm a ver um com o outro. Vamos lá. Nível culto ou formal, nós falamos isso, né? Obedece às regras, norma culta, gramática, frequentemente você usa ali nas reuniões. Percebam, eu como professor de língua portuguesa, eu deveria utilizar um nível de linguagem muito mais formal que eu uso. Eu admito isso. Porém, eu não gosto. Eu prefiro usar uma linguagem mais desleixada, usar umas gírias, porque, de repente, numa sala de aula, onde vocês trabalham de tarde ou de manhã, trabalha ou estuda outro período no Senai, depois estuda outro período à noite ainda, então vocês têm 3 turnos, assim como eu, tá? Se eu não fizer um malabarismo ali, você vai dormir na cadeira. Então, às vezes, eu uso de algumas expressões que até não seriam convenientes para um professor de língua portuguesa. Eu assumo o meu pecado, ok? Mas eu faço isso de propósito. Isso não quer dizer que eu não conheça as palavras corretas e a forma correta de se falar. Lembra que eu falei na aula passada, se eu for conversar com o presidente, com o prefeito, com o vereador, com a minha chefe, eu vou usar um tipo de linguagem. Quando eu vou conversar com vocês
ou com os meus amigos, eu vou usar um outro tipo de linguagem muito mais despreocupada. Então, o nível culto ou formal é aquela linguagem mais preocupada, mais dentro das regras, das normas, que automaticamente você tem que usar numa apresentação de trabalho, numa reunião e até mesmo numa oratória ou dentro das escritas dos textos científicos. Fica a dica, hein? Nós vamos ter oratória na próxima disciplina. Nível coloquial ou informal, então, é o contrário disso, é aquela manifestação espontânea, quando eu não estou preocupado exatamente com o modo que eu estou falando. O importante é me comunicar. Se a pessoa entendeu, beleza, eu não estou me importando com o tipo de palavras. Muitas vezes eu posso escrever também essas palavras de maneira abreviadas, isso é muito comum ali no WhatsApp, no Facebook, no blog, você encontrar palavras que é somente naquele lugar que a gente encontra, que a gente não deve aí transpor essas palavras que são do internetês para um texto de redação, por exemplo, porque daí o professor ele vai dar aquela palavra como errada, porque ali não é o lugar daquela palavra. Veja, não estou dizendo que você não pode usar aquela palavra, ou um VC no lugar de você, mas num texto de redação ela não pode. Lá no Facebook ela pode, no WhatsApp ela pode. Por quê? Porque ela é teu, tá? É despreocupado. E aqui nós temos outros dois sentidos, né, de linguagem que tem a ver com isso também, com formalidade e informalidade. Preste bem atenção. Linguagem denotativa, quando a palavra é utilizada no seu sentido comum, o que aparece no dicionário. Veja bem, linguagem denotativa. Denotativa começa com que letra? Letra D de dicionário, ou seja, o sentido literal. Se eu falar para você assim, procure no dicionário o significado da palavra caneta, você vai encontrar o significado da palavra caneta, a definição do que é uma caneta, para que serve uma caneta. Ok? Isso é o seu sentido literal dentro da linguagem denotativa. Todavia, tem o outro, né, que é a linguagem conotativa, é quando eu extrapolo a linguagem, ou seja, eu atribuo um outro sentido para aquela palavra que não é aquele sentido comum. Esse recurso é muito utilizado nas expressões populares. Se eu falar aqui, eu pegar o mesmo exemplo que eu usei antes e disser assim, o atacante passou a bola por debaixo das canetas do adversário. É o mesmo entendimento da caneta que você tinha procurado lá no dicionário? Provavelmente não é. É um outro sentido da palavra caneta, que nesse caso é as pernas do adversário. Nós temos aí na figura, né, uma imagem e a pergunta, e aí, tem jeito? Tem jeito o quê? E você tem a imagem. Que imagem é essa? Alguém quebrando o galho. Quando você fala para alguém, quebra um galho para mim, é isso que você imagina? Veja bem, quando nós aprendemos a linguagem, a língua portuguesa, nós já aprendemos a assimilar as expressões nos contextos que são adequados. Então, quando nós aprendemos quebra um galho para mim, a gente já vai aprender que o que a pessoa está falando não é para você ir lá fora, pegar um galinho da árvore e trazer para ela. Não foi o que ela pediu. É para que você ajude ela a fazer alguma coisa. Veja que é um problema que acontece com as pessoas que estão aprendendo língua estrangeira ou que estão aprendendo português. Se a pessoa que está aprendendo português não conhece essa expressão e ela ouve alguém falando para ela, olha, quebra um galho para mim, o que você acha que ela vai fazer? Ela vai sair lá fora e vai quebrar um galho da árvore e vai trazer. Mas não foi o que ela pediu. Então veja bem, linguagem conotativa é quando eu tiro aquela palavra do seu sentido literal, do seu sentido comum e atribuo a ela um outro sentido. Então o que você tem na foto, a imagem ali,
é o sentido denotativo, ou seja, a pessoa fazendo literalmente alguma coisa que ela ouviu, ou seja, quebrando o galho. Agora, o sentido conotativo não era isso que ela para fazer. Olha a outra foto. O que essa pessoinha aqui está fazendo? Ela está denotativamente, ou seja, no seu sentido denotativo, enchendo linguiça. Pergunta: é isso que é encher linguiça? É óbvio que é isso também, né? Mas encher linguiça, quando você ouve essa expressão, não é isso que vem à sua cabeça. Encher linguiça é falar alguma coisa que talvez não tenha sentido só para ocupar uma quantidade de linhas, uma quantidade de páginas, para que seja o suficiente. Então o cara está enchendo linguiça. Então perceba que encher linguiça na foto é o sentido denotativo, mas que conotativamente deveria ser atribuído um outro sentido, ok? Mais uma foto. Essa aqui nunca ninguém passou por isso, né? Nem eu. O que nós temos aqui? Uma pessoa segurando vela. Quando alguém fala que o outro está segurando vela, é isso que você imagina? É óbvio que não. Aqui é o sentido denotativo, o sentido literal. Né? O que você imagina? Que é uma pessoa que está sobrando entre outras duas num certo relacionamento. Última foto. O que está acontecendo aqui? O cara está fazendo o quê? Literalmente ou denotativamente, o cara está soltando a franga. Mas quando a gente fala que alguém está soltando a franga, é isso que você imagina? Não, que ele está festando sem medo, sem preconceito, ele está extravasando a sua alegria, sem nenhuma preocupação. Isso é o sentido conotativo. Então, denotativo é o seu sentido literal e conotativo é o entendimento que aquilo deveria ter, que é diferente do dicionário, ok? Qual é a atividade? Preste bem atenção agora nessa foto aqui, porque agora vai vir a atividade, e essa atividade é individual, tá? Cada um de vocês, e é vocês que vão fazer isso, vocês não vão pegar da internet, vocês podem até pesquisar na internet algumas expressões, porque as expressões, na maioria das vezes, têm esse duplo sentido, ou seja, sai do denotativo para o conotativo. Você vai fazer uma foto sua, denotativamente, na qual você está exemplificando uma ação que não deveria ser entendida de modo literal. Ou seja, essa foto aqui, eu não posso entender ela de modo literal. Soltar a franga não é isso. Isso aqui é uma foto denotativa, porque literalmente o cara está soltando a franga, mas conotativamente é um outro sentido. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma foto literal de alguma expressão, de algum modo de dizer. Eu sempre dou a dica de soltar o balde. Então vamos supor que eu fosse fazer essa foto. Então eu vou tirar uma foto com eu chutando o balde e vou fazer essa foto. Essa é uma foto minha denotativa. Só que conotativamente não é isso que quer dizer chutar o balde. Chutar o balde quer dizer desistir de alguma coisa. Então você vai criar uma foto, você vai pesquisar, pode pesquisar sem problema nenhum, e vai tirar uma foto sua, ok? De alguma coisa, de alguma expressão que você está entendendo denotativamente, ou seja, desse jeitinho aqui, mas que o sentido dela é uma outra. Deu para entender? Não é difícil. Tá? Você vai fazer uma foto denotativa de uma expressão que tem um sentido conotativo. A foto você vai enviar com o seu nome, porque eu não sei, no grupo lá, né, não tem o nome de todo mundo marcado. Então você vai escrever simplesmente abaixo da foto o teu nome e não vai escrever mais nada, não vai escrever legenda. Por exemplo, se fosse essa foto minha aqui, eu só ia escrever Joel, não ia escrever soltando a franga. Porque você vai deixar para que a outra pessoa do outro lado lá do grupo entenda a foto que você enviou. E aí vai acontecer algumas coisas bem interessantes. Ele pode entender,
como pode também não entender. A comunicação é isso. Às vezes a gente entende algumas coisas, às vezes a gente não entende outras, às vezes leva um pouquinho mais de tempo para entender. E aí na discussão, se eu não entender, de imediato, quem sabe, perguntando, conversando com alguém que entendeu, ele possa explicar e eu também possa entender. Então essa é a atividade que vale a presença da aula de hoje. Você vai tirar uma foto denotativa de uma expressão que não pode ser entendida de modo denotativo e sim de modo conotativo. Difícil? Não é. Moleza, fazer a foto você faz em 2 minutinhos e manda no grupo. Lembrando que você tem até 36 horas para fazer essa atividade, para contar como presença. Depois desse momento, não vou contar mais como presença, vou dar falta daí se chegar depois, ok? Mas faça o mais rápido possível e não deixe para depois o que você pode fazer hoje, ok? E assim a gente termina os 3 conteúdos. Vamos para o encerramento? Isso cansa. Pessoal, vamos para o encerramento aqui de hoje. E para encerrar, além da atividade que você já tem aí para valer a sua presença na aula de hoje, eu gostaria de deixar aqui um desafio. Você provavelmente já conhece essa brincadeirinha e tem, né, na internet. É um teste de Einstein. Vou mandar essa folhinha aqui. E ele vai dar as indicações para você, através das dicas, colocar cada elemento na sua casa correta, a sua cor, a sua bebida, a sua nacionalidade, o carro que a pessoa tem e o animal que a pessoa tem. O texto diz que simplesmente 3% das pessoas conseguem fazer esse exercício. Eu acredito que bem mais conseguem. Agora, o porquê que as pessoas não conseguem fazer esse exercício? E aí vai a dica para vocês. Porque a maioria desiste antes de começar. Ah, isso é difícil, nem quero fazer. E aí, provavelmente, não vai conseguir mesmo. Se você desistiu já no começo. As pessoas desistem também na metade, né? Faz, acha difícil e desiste. É óbvio que é difícil. Mas aí tem 2 coisas que a gente precisa aprender: a persistência e paciência, ok? Então, essa atividade não vale nada, é só uma atividade para você se divertir, se você quiser, mas fica a dica para você treinar a persistência e paciência. Muitos alunos desistem no começo, no final, né? E a maioria não termina, não é porque eles não conseguem fazer, é simplesmente porque eles não têm a persistência e nem a paciência para fazer a atividade, ok? Como eu falei, a gente vai ter que dar os pulos da gente aí. Então, é uma atividade para você começar a colocar um pouquinho o seu cérebro, a forçar um pouquinho mais na sua persistência e na sua paciência. No mais é isso, nos vemos na próxima aula.